a graça de Cristo possa tocá-lo nesse dia, que a esperança que provém do Evangelho possa encorajá-lo a levantar o rosto, a levantar o seu semblante, para olhar para o autor e para o consumador da sua fé. Jó disse isso: eu sei em quem tenho crido e sei que por fim o meu Redentor, ele se levantará sobre a face da terra. Pense, um homem cheio de dificuldades, lutas, aflições, levanta o seu rosto e diz: eu sei em quem tenho crido, sei que o meu Redentor vive e eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Deixa essa mesma esperança que penetrou o coração de Jó penetrar seu coração. Volta os teus olhos para o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, meu querido que está comigo nesse dia. Volta os teus olhos para Cristo. Deixa a esperança de Cristo encher você, encher seu coração, e eu tenho certeza que todo o seu dia, sua história será transformada por essa glória que advém da esperança do Filho de Deus. Bom, nós temos meditado aqui sobre a importância de relacionamento com Deus, de relacionamento com a pessoa de Cristo, sobre permanecer. E falando aqui sobre essa questão do permanecer, desse relacionamento com Cristo, né? Que essa é a verdadeira religião, o relacionamento que nós temos com Deus por meio da pessoa de Cristo, o relacionamento de Deus que parte para nós, que vem a nós por meio de Jesus Cristo. Nós temos aqui meditado no Evangelho de João, no capítulo 15, e eu já disse para você que alguns benefícios da nossa comunhão com Deus é que nós somos limpos, né? O Pai cuida de nós, né? Como Israel era cuidado por causa do relacionamento pactual que tinha com Deus, nós somos cuidados, nós somos limpos pela palavra, nós vamos sendo purificados por causa do relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus, de permanência, não um relacionamento pontual, não aquele relacionamento assim, de ir domingo na igreja, não, relacionamento de verdade, em que Cristo pode ser encontrado em nós, por causa da sua palavra, de uma vida de oração. A gente é livre da condenação, né? Nós somos livres por causa de Jesus, né? De um relacionamento com Jesus Cristo, da condenação eterna. Mas eu quero continuar nesse dia, então, conversando com você sobre esse assunto. Em cima de João, capítulo 15, verso 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês deem muito fruto, de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Eu não sei se essas palavras desafiam você, o tanto que elas me desafiam, mas você já parou para pensar se as minhas palavras permanecerem em você? Se você permanecer nas minhas palavras, disse Jesus, pedireis o que quiserdes e será feito. Porque nisso meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto. Você acredita que as palavras de Jesus são reais? Você acredita que o que Jesus Cristo disse é verdade, que nós podemos pedir o que quisermos e será feito, desde que a palavra dele permaneça em nós e nós venhamos a permanecer na sua palavra? É claro que Jesus Cristo não está se colocando numa posição aqui de ser usado por nós, né? Olha, você quer ter o que você quiser? O segredo é muito simples. Deixe as minhas palavras estarem em você e esteja você nas minhas palavras, e então você pode me pedir o que eu quiser e eu vou fazer por você. Jesus não está se colocando aqui como o gênio da lâmpada mágica. Porque quem se permite ser influenciado pelas palavras de Jesus e quem se permite estar na palavra de Jesus será dirigido pelos sentimentos, pelas vontades de Jesus. Não houve uma só oração de Jesus que não tenha sido respondida. Não houve. Todas as orações de Jesus foram respondidas. Pastor, existem orações que Deus não responde? Existem. Tiago capítulo 4 vai dizer que quando nós pedimos apenas para gastarmos os nossos prazeres e deleites, Deus não tem obrigação nenhuma com esse tipo de oração. Ele diz que nós não temos, né, o que pedimos porque nós pedimos mal. Nós só pedimos para gastar nos nossos prazeres e deleites. Então preste atenção. Não é qualquer tipo de oração que Deus esteja disposto a responder. Não é qualquer tipo de oração que Deus vai falar
né? Sim, para a gente. Não, não é isso. Mas todas as orações de Jesus foram respondidas. Todas. Não houve uma só oração que o Filho de Deus tenha feito que o Pai tenha dito para ele não, né? Ou que o Pai tenha se recusado a atender o pedido do Filho. Não. O Pai respondeu a todas as suas orações. Por quê? Porque todas as orações de Jesus eram concordantes com os desejos do coração do Pai. 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já alcançamos aquilo que lhe pedimos. O que nós precisamos é ter o nosso coração alinhado ao coração de Jesus. É termos os nossos desejos conformados aos desejos de Jesus. E quando a nossa vontade, o nosso desejo for conformado ao desejo de Jesus, então pediremos a Ele o que quisermos e nos será feito. Por quê? Porque o Pai deseja que a vontade de Cristo seja cumprida nas nossas vidas. Aí você pode pensar assim, pastor, Deus é muito egoísta, Ele só está querendo realizar a sua vontade? Bom, se você pensa assim é porque você não compreende a vontade de Deus, é porque talvez você pense que a sua vontade possa ser melhor do que a vontade de Deus. E na verdade ela não é. Porque a nossa vontade, segundo C.S. Lewis, a nossa vontade não atinge o potencial eterno. Nós estamos tão acostumados a pedirmos coisas que são baseadas em prazeres momentâneos, né? Para a gente, prazer é aquilo que está fadado à temporalidade. Mas Deus, Ele quer nos dar alegrias eternas, alegrias perpétuas. E nesse sentido, então, não é que a gente não consiga, ou a gente peça coisas grandes demais, é que a gente pede pequeno demais. Deus quer nos dar muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então não é que Deus esteja nos privando, é que na verdade Ele quer nos dar algo melhor do que nós podemos pedir. Por isso é tão importante termos o nosso coração conformado ao coração de Deus, para que a vontade de Deus, que é infinitamente melhor do que a nossa, boa, perfeita e agradável, seja feita em nós e não muitas vezes essa vontade diminuta, pequena, insensata que muitas vezes nós temos, que não se conforma aos intentos, aos desejos do coração do Pai. Então, deixe a sua vontade ser conformada à vontade de Jesus. Olha quantas coisas acontecem conosco porque nós desenvolvemos um relacionamento permanente com Cristo. Permanecer em Cristo significa ter a vontade transformada. Permanecer em Cristo significa estarmos próximos a Dele pela oração, pela palavra, sermos limpos, sermos livres do medo da condenação, tudo isso por causa de um relacionamento verdadeiro com a pessoa do Filho de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não tem esse relacionamento, entregue a sua vida a Cristo. Paulo diz em Romanos 10 que tudo que você precisa fazer é confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Talvez você esteja em dúvida falando assim, eu nunca fiz isso. Ô pastor, como é que é isso? Bom, infelizmente o meu tempo está encerrando, eu não tenho muito mais tempo para falar com você sobre isso. Mas na sua tela está um telefone, ou você vai me ouvir, 3429-9550. Ligue nesse número e eu tenho certeza que pessoas estarão ali disponíveis para ajudar você nessa decisão tão importante. Que Deus te abençoe e espero você amanhã na nossa próxima reflexão aqui no programa Profetizando Vida. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.